Eu só posso dizer uma coisa para todos vocês: boa sorte. Essa frase do Meirelles durante um evento do BTG Pactual realizado ontem, logo após um dos primeiros discursos que o Lula fez como presidente já eleito, foi muito marcante. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho esse contexto, o que aconteceu nesse dia, o que o Lula falou, como é que o mercado recebeu isso, que impacto isso vai ter no mercado e que impacto, naturalmente, isso vai ter nos seus fundos imobiliários, que é o que mais importa aqui pra gente. Então fica comigo aqui depois da vinheta que eu já volto pra gente falar sobre isso. Maravilha, eu sou Marcelo Fai, eu sou analista CNPI, especialista em fundos imobiliários. Esse é o meu canal do YouTube, onde toda semana eu posto conteúdos relevantes sobre fundos imobiliários e investimentos de uma forma geral. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever, ativa a sinetinha para ser avisado quando tiver um próximo vídeo e já dá um like aqui nesse vídeo também. Bem, vamos lá. O que aconteceu ontem que mexeu com os mercados? Bem, o Lula fez um primeiro discurso, discurso no qual ele finalmente demonstra para que lado ele vai, porque havia uma dúvida muito grande, eu já comentei isso num vídeo anterior. Bem, o que acontece, antes das eleições se o Lula for eleito ou se o Bolsonaro fosse reeleito? Bem, o Lula foi eleito, então nem vamos falar de Bolsonaro aqui. Bom, o Lula foi eleito. O que eu disse lá no vídeo? Olha, o mercado já espera que de fato o Lula seja eleito. Inclusive, parte do mercado, o Meirelles é um deles, inclusive apoiou a candidatura do Lula. Bem, mas o mercado já esperava que o Lula fosse eleito, mas não fazia a menor ideia se o Lula que seria eleito seria um Lula mais moderado, que faria um governo mais de centro, ou se seria um Lula um pouco mais radical. Seria o Lula lá do primeiro mandato dele, ou seria um Lula mais parecido com a Dilma no último mandato dela. Naquele vídeo eu ainda disse, olha, dependendo de para que lado ele sinalizar, a gente vai ter mais volatilidade, ou vai sofrer no mercado, ou vai ter menos. Se o Lula se mostrasse mais ao centro, certamente era o que o mercado esperava, era o que o mercado gostaria de ver, e a gente não estaria vendo volatilidade. Só que nesse discurso ele foi lá para o outro lado. Ele foi lá para a esquerda. E aí o mercado não gostou nem um pouco disso. O próprio Meirelles, que tinha apoiado a eleição do Lula, também ficou bastante pessimista com isso. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Basicamente, essa foi a reação que o mercado teve, ou seja, o Lula chegou no governo e agora finalmente disse, eu vou mais para a esquerda. Então, segundo uma reportagem aqui da Folha, diz, o Lula diz que pessoas são levadas a sofrer por instabilidade fiscal e critica teto de gastos. Quer dizer, dane-se o fiscal, gasto é investimento, não é gasto, eu vou gastar mesmo e azar, a gente vai ajudar os pobres e não vou pagar nada para os banqueiros. Bem, essa conversa não para de pé. Sinto muito, essa conversa não para de pé. Por quê? Veja só. Se você descuida do fiscal, e descuidar do fiscal significa o seguinte, eu vou gastar mais do que eu arrecado, dane-se. Tá. Você vai gastar mais do que você arrecada. Imagina uma pessoa que gasta mais do que ganha. Tem um salário lá de, sei lá, 2, 3 mil reais, gasta 5 todo mês. Isso tende a não dar muito certo ali na frente, E essa pessoa, de alguma forma, vai ter que se financiar. Quanto mais essa pessoa gasta acima do que ela ganha, mais complicada é a situação dela, mais caro é para ela se financiar. Você vai emprestar dinheiro para uma pessoa dessa? Talvez você sequer empreste, mas se emprestar vai cobrar um juro muito alto. Então o Brasil, quando descuida do fiscal e decide que vai gastar a rodo, passa a ter que subir a taxa de juros. Por quê? Porque é a forma que ele tem de se financiar. E se ele é muito gastador, os juros para ele é mais alto. Bem, com os juros mais alto e com o governo gastando dinheiro,
quando ele injeta dinheiro na economia, a gente provavelmente ou possivelmente verá a inflação ainda elevada por bastante tempo. Isso é muito ruim, especialmente para os pobres. Eles sofrem mais com a inflação do que os ricos. Do outro lado, a gente tem os juros mais altos. Bem, com juros mais altos, o rico ele está protegido porque ele tem dinheiro investido, ele deixa o dinheiro na renda fixa e ganha bastante grana com isso. Se protege tanto da inflação e ainda ganha dinheiro com juros. O pobre, ele não tem investimento. Se tem, é pouco. Então ele não se beneficia com o juro alto, muito pelo contrário, fica mais difícil para ele consumir. O crediário fica mais caro, o financiamento de automóveis fica mais caro, o financiamento imobiliário fica mais caro, fica tudo mais caro. Então ele tem uma inflação atrapalhando ele e ainda tem um consumo prejudicado ou mais caro do que seria. Isso tudo por quê? Porque o Lula disse, não, vou descuidar do fiscal, grande coisa, não tô nem aí. E ele diz que vai cuidar dos pobres, não vai cuidar dos banqueiros. Só que ao fazer isso, ele está dando um tiro no pé dos pobres. Ele está atrapalhando justamente quem ele mais diz que quer ajudar. Então essa fórmula que ele entende que é a mais correta, na verdade, ela, na falácia, ela é muito bonita, porque tu diz, eu vou ajudar o pobre, mas na verdade tu tá ferrando com ele. Só que tu diz para ele que tu tá ajudando e no curtíssimo prazo ele vê tu alcançar um cheque para ele de R$600 e ele acha que realmente está sendo ajudado e que todo o resto do cosmos está te atrapalhando. Ou seja, essa história simplesmente não para de pé. O mercado financeiro não é bobo, sabe disso. E lógico que reage mal a um discurso, né, a uma fala como essa. Então o que a gente tem ali? Tesouro Direto, após 2 suspensões, juros pré-fixados ultrapassam 13%, o discurso de Lula deixa o mercado em alerta. Claro, o cara está dizendo que vai bagunçar as contas, isso vai fazer mal para todo mundo. Neste cenário, enquanto o Lula falava isso tudo, ou logo depois que ele falava, o Meirelles era ouvido num evento realizado pelo BTG Pactual ontem. E aí o que o Meirelles disse, entre outras coisas? Ele disse o seguinte, Lula estava fechado, não dizia nada, não queria desagradar ninguém, isso antes das eleições, né? Porque ele queria angariar político de todos e angariar ajuda política de todas, e angariou inclusive desse senhor que está falando aqui. Hoje, ele começou a falar. Aí ele começou a sinalizar uma direção a Dilma. Ou seja, não era aquilo que ele certamente demonstrou que faria para um cara como o Meirelles, que entende de mercado. Mais adiante ele diz, estou mais pessimista, não tenha dúvida. Óbvio, depois de tudo que o Lula falou. E ele ainda diz aqui, só posso dizer uma coisa a todos vocês, boa sorte. Isso é emblemático. Isso é emblemático para um senhor que já tem muito dinheiro, inclusive mora fora do Brasil. E ajudou a eleger o Lula. Bem, o Lula, para ele, nunca é com ele, né? O problema é sempre dos outros. Aí ele diz depois do discurso, ele diz, engraçado que o mercado não ficou nervoso com 4 anos de Bolsonaro. O mercado fica nervoso à toa. Nunca vi um mercado tão sensível. FIES não é dívida, é investimento. Tem coisa que isso aqui é uma mentira. Mas, né, ele nunca teve problema em mentir se isso fosse conveniente para ele. E aqui ele continua fazendo isso. Quer dizer, o mercado ficou muito nervoso, mas o que é o mercado ficar nervoso? E aí a gente vai entrar em que impacto isso vai ter nos fundos imobiliários, por exemplo. Bem, esse gráfico aqui é o gráfico do dólar, tá? Do dólar americano. O que acontece quando o mercado fica nervoso? O dólar dispara. Quando o dólar dispara, isso tem um efeito não imediato, né? Lógico, leva um tempo para acontecer, mas tem um impacto na inflação. Se sobe a inflação, a gente já falou sobre isso, fica ruim para o pobre. Se sobe a inflação, os juros têm que subir mais um pouco ainda. Se o juro sobe, fica ruim para o pobre de novo e não tão ruim assim para o rico. Quer dizer, está indo tudo na direção contrária do que o Lula diz que vai fazer. Mas o discurso é bonito. Só que o resultado prático é péssimo.
O que mais que aconteceu? Os juros subiram muito, e isso aqui tem um impacto grande, direto, nos fundos imobiliários. Quanto mais esse juro aqui subir, e olha a espetada que ele deu aqui, nesse dia em que o Lula falou, quanto mais esse juro subir, pior é para o fundo imobiliário. Mais o valor da cota dele tende a ficar pressionado, eventualmente cair. Eu já falei sobre a dinâmica dos juros futuros, sobre o preço dos fundos imobiliários, no meu último vídeo aqui, onde eu abordei a questão das eleições, quem seria eleito, quais seriam os impactos nos FIIs. Então volta lá, assiste ele, que você vai entender como funciona esse mecanismo. Mas, basicamente, é esses juros para cima, cotas de fundo imobiliário para baixo. Se esse juro cai, cota de fundo imobiliário tende a subir. E é por isso que esse discurso do Lula é potencialmente muito ruim para os fundos imobiliários. A volatilidade foi tão grande ali nos títulos públicos e nos juros futuros que as negociações chegaram a ser suspensas temporariamente. Tá? Isso aqui é muito raro acontecer. E o Lula conseguiu, num discurso, atingir um desses raros momentos de volatilidade no mercado de juros lá do Tesouro Direto. Bem, a bolsa caiu bastante em função disso. O IFIX, que é o índice que mede o comportamento médio dos fundos imobiliários no mercado, também caiu bastante. Por que que ele caiu bastante? Ora, ele caiu bastante justamente porque os juros subiram muito, e quando o juro sobe, o fundo imobiliário cai, certo? Então, essa é a lógica, essa é a matemática pura e simples. A dinâmica disso, como eu já disse, tem num outro vídeo aqui. Eu vou colocar ele como sugestão aqui no final para você assistir. E aí assiste essa parte do vídeo, tá bem no início, você vai entender o porquê que isso acontece. Então, assim, basicamente, recapitulando aqui, está acontecendo aquilo que um dos caminhos que eu tracei numa outra conversa anterior aqui mesmo, que é, bem, o Lula foi eleito e agora qual é o Lula que vai se apresentar como presidente? Um cara mais moderado ou um cara mais à esquerda, mais radical? Ele está se mostrando um cara extremamente radical à esquerda, pelo menos por enquanto, sinalizando quem serão os ministros dele, quem são os componentes da equipe de transição e como ele pretende lidar com a questão social e fiscal. Isso tem um impacto muito negativo para o mercado financeiro, dólar subindo, juros subindo e os outros investimentos, ações e fundos imobiliários caindo. Bem, é recém o primeiro capítulo de uma novela que tem tudo para ser bem longa. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas, mas esse primeiro capítulo, infelizmente, ele não foi nada legal. Bem, o que fazer a respeito disso? Eu sempre digo a mesma coisa. A gente, como cidadão, você pode gostar do Lula ou não gostar. Se gostar, você tá feliz, beleza. Se você não gostar, pô, você tá triste, tá nervoso, tá ansioso, não tá gostando. Bem, não pense com o estômago, não pense com a emoção, pense com a cabeça na hora de investir. O Brasil sempre esteve em crise, sempre esteve em situações complicadas, é o campeão de se meter em crise. Quando ele está saindo de uma, ele já está cavando a próxima. Então a gente está sempre em situação complicada. E sempre foi assim, sempre deu para ganhar dinheiro aqui no Brasil. Talvez essa seja um pouco pior, seja um pouco melhor, não sei. A gente ainda tem que ver, é cedo para dizer. Nada disso a gente controla. Nada disso a gente sabe a duração, a gravidade, ou o que vai acontecer. A gente não controla isso. O que a gente controla? A gente controla o que a gente faz a respeito. Como que eu reajo a isso tudo? Eu tenho que reagir de forma racional. Por isso é importantíssimo você ter um método. Quando eu falo em método, assim, regrinhas básicas de comportamento, de como você deve agir com os seus investimentos e seguir elas a fio. Ter uma estratégia bem definida e executar ela, mesmo que o cenário lá fora esteja bem complicado, bem conturbado.
Em linhas bem gerais, o que eu sugiro? Compre bons ativos, e aí ações e fundos imobiliários, que sejam bons, de qualidade, e compre eles a bons preços. Esse tipo de, vamos colocar assim, crise, confusão, esse tipo de agito, normalmente abre oportunidade para que a gente compre bons ativos a bons preços. E assim a gente deve fazer. Tá? Então, assim, o que você deve fazer a respeito? Bem, ficou puto com Lula, tá nervoso, vai para um bar, bebe com os amigos, xinga, faz tudo o que tu quiser. Agora, na frente do teu computador, na hora de decidir os teus investimentos, bota a cabeça no lugar e faz o que você tem que fazer, comprar bons ativos a bons preços. Com isso, lá na frente, daqui a 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos, lá você vai colher ótimos frutos. E lá você vai ver, nossa, como foi bom eu ter comprado bons ativos naqueles momentos. Porque nada fica barato quando está tudo bem. As coisas só ficam baratas quando está complicado, quando o bicho pega. Nessas horas é difícil tomar a decisão de comprar. Você tem que ter algo que te faça tomar essa decisão, e por isso que é importante você ter um método, você ter uma estratégia bem específica. Eu mesmo tenho um método chamado método FI para fundos imobiliários. Basicamente, o método é fazer uma triagem, uma seleção de fundos para que eu chegue nos melhores. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou finalmente identificando quem são os bons ativos a se comprar de fundos imobiliários. Beleza. Mas eu não vou comprar eles a qualquer preço. Então, a partir daí, eu vou definir dos melhores que sobraram, que preço eu deveria pagar por cada um deles. Depois disso, olha que legal, eu tenho a lista dos melhores fundos imobiliários e eu sei quais deles, né, estão baratos, quais estão caros. Nessas horas, a maioria deles acabam ficando baratos. E aí, para mim, acaba ficando fácil tomar uma decisão racional de investimento. Por quê? Eu não estou pensando na estratégia na hora, eu já tenho ela definida há muito tempo, eu já tenho ela pronta, executada. Basta que eu coloque ela em prática na hora certa. E a hora certa não é quando tem crise, a hora certa não é quando não tem crise. A hora certa é quando estiver barato, independente do que estiver acontecendo. Então tá barato, eu vou lá e compro. Simples assim. Então ter um método é fundamental. Se você quer conhecer mais sobre esse método FI para a seleção e investimento em fundos imobiliários, eu vou deixar um link aqui abaixo com a assinatura das minhas recomendações de investimentos e também do meu curso, onde eu ensino tudo que eu sei sobre fundos imobiliários, mais o meu método. E a assinatura de recomendações é onde eu te entrego o método já aplicado, pronto, bonitinho, para você só ver lá a lista dos melhores fundos imobiliários, qual preço pagar e aí como montar uma carteira com eles, certo? Então é isso que eu recomendo. Tenha um método, siga ele, mantenha a sua estratégia original. Reclamar do que está acontecendo? Beleza, vamos reclamar junto. Eu também estou indignado. Faz parte. Mas eu preciso ser racional nos meus investimentos, assim ou você, eu criei um método para isso, você também pode se beneficiar dele. Bom, muito obrigado por ficar comigo até aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo, se gostou, curte esse vídeo aqui, te inscreve no canal e a gente se vê num próximo por aqui. Um grande abraço e até mais.